Daniel 6. O texto diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: o rei, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra mim, ó rei, contra ti, ó rei, não cometi delito algum.
Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Queridos, hoje eu quero tratar com os irmãos, na continuidade dessas exposições que nós temos feito no livro de Daniel, intitulada Vivendo em Babilônia, mas com a Agenda de Deus. Essa é a sexta exposição que nós estamos fazendo, e nós vamos caminhar nesse texto sob o seguinte tema: viver em Babilônia é viver pela fé, mesmo com risco de morte. E eu quero justificar esse tema porque o ator principal humano dessa história é Daniel, e o texto enfatiza essa característica que Daniel tinha, que era justamente essa fé inabalável no Senhor. E para que isso não se torne algo imposto ao texto, para que nós não entendamos que esse texto fala sobre Daniel e que nós devemos imitar a Daniel em todos esses aspectos, eu queria justificar abrindo ou citando o texto de Hebreus. O livro de Hebreus, quando fala sobre a galeria dos heróis da fé, vai falar justamente sobre esses homens que se diferenciaram de sua época, do espírito da sua época, que conseguiram atingir um nível de intimidade com Deus e conseguiram influenciar a sua época, justamente porque tinham fé. E nós vamos entender que fé é essa. Mas Hebreus vai dizer justamente isso: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Então, o texto de Hebreus está explicando o que aconteceu no Antigo Testamento e dizendo: Daniel foi livrado desse momento, dessa cova dos leões, porque ele teve fé. Portanto, viver em Babilônia é viver pela fé, mesmo com risco de morte. Então, queridos, nós percebemos que nesse texto existem algumas repetições das histórias anteriores. Repetições em que sentido? Há muita similaridade dessa história do capítulo 6 com os capítulos antecedentes, especialmente o capítulo 3. Porque, se os irmãos observarem, o capítulo 3 é o texto que fala justamente sobre a fornalha de fogo ardente. E se você ler justamente o capítulo 3 e o capítulo 6, você pode colocar eles lado a lado e você vai perceber muita similaridade. Por exemplo, existe um decreto do rei que obriga todos a adorar o que o rei estabelece. Nabucodonosor estabeleceu aquela estátua e o rei Dario estabeleceu a si mesmo a partir de um decreto. Daniel é denunciado, preso e jogado na cova dos leões. No contexto do capítulo 3, os amigos de Daniel são jogados na fornalha de fogo ardente. Existe também a figura da similaridade ou da diferença. Existem tanto similaridades quanto algumas diferenças entre um capítulo e outro. E a diferença desse capítulo 6 para o capítulo 3 também é que no capítulo 3, Nabucodonosor, ele deu a ordem expressa para que aqueles homens fossem mortos. No capítulo 6, Dario tenta salvar a Daniel. Há até mesmo uma brandura na intenção do rei em relação aos servos do Senhor. E diferentemente de Nabucodonosor, que teve prazer em lançar aqueles homens, Dario, ele, em uma amizade talvez muito profunda com Daniel, ele se angustia a noite inteira.
ele está sofrendo pela morte iminente de Daniel, um dos grandes do reino de Babilônia. E o texto se encerra também com os conspiradores sendo mortos por sua traição. Isso revela, queridos, que Deus, Ele quer que uma mensagem entre na cabeça do seu povo. Deus quer que tanto aquele povo cativo em Babilônia, quanto nós cativos nessa Babilônia cultural, espiritual, nós tenhamos uma mensagem muito clara na nossa mente, uma mensagem que não pode ser abalada pela força das circunstâncias. Deus está no controle de todas as coisas, apesar de Babilônia infligir sobre nós muitos sofrimentos. O contexto, então, dessa passagem, nós já estamos, então, na sexta exposição, e nós estamos nos despedindo da primeira parte desse livro. Só lembrando que esse livro de Daniel, ele é dividido em duas partes muito claras. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6 e mostra uma realidade física, uma realidade neste plano físico, uma realidade acontecendo no palácio. É aquilo que nós chamamos de uma narrativa palaciana, onde mostra o cotidiano e aquilo que os servos de Deus estavam passando naquela Babilônia. E nós estamos encerrando hoje essa primeira parte. A segunda parte, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, mostra aquelas profecias que nós temos tanta dificuldade de entender. E a partir da próxima exposição nós vamos entrar justamente na primeira profecia desse livro, dada a Daniel, que é no capítulo 7. Mas, queridos, Daniel já é um homem idoso, e ele já viu Babilônia cair, já viu o rei Nabucodonosor cair, e ele já viu, segundo aquele sonho interpretado por Daniel a Nabucodonosor, ele já viu a cabeça de ouro da estátua cair, e ele está agora num outro reino, o reino de Dario. O capítulo anterior, inclusive, termina com o seguinte dizer, que Dario, o Medo, se apoderou do reino aos 62 anos. Então aqui há um novo governo instalado. Nos lembremos que Daniel chegou muito jovem naquele lugar. Ele chegou naquele lugar com cerca de 17 anos por aí. E o fato dele ainda estar sendo um protagonista de Deus naquele lugar, revela que Deus não somente guardou Daniel naquela efervescência política, como também o fez prosperar. E isso aqui já fica um ensinamento para nós. O conceito de vencer na vida para Deus é diferente do conceito de vencer na vida para a Babilônia. O ser fiel a Deus nos possibilita muito mais portas abertas do que nós nos juntarmos à filosofia de vida de Babilônia. E é justamente isso que o texto está nos mostrando. Já se passaram cerca de 65 anos depois que Daniel chegou em Babilônia, e esse homem ainda continua sendo um instrumento vivo nas mãos de Deus, naquele lugar tão improvável que era a Babilônia. Mas o contexto específico do capítulo 6, que nós já demos essa pequena introdução, esse capítulo 6 nos mostra que o grande foco dessa passagem é justamente a fé. O grande foco dessa passagem é mostrar que, a despeito de nós vivermos em ambientes extremamente secularizados, extremamente idólatras, com filosofias mais diversas contrárias à Escritura, nós temos condição, sim, de mantermos uma fé viva e eficaz no nosso Deus. Então nós não podemos usar esse discurso de que o ambiente em que eu estou vivendo é muito corrompido e por isso eu também às vezes me corrompo. O texto está nos mostrando que, a despeito de todas essas coisas, Deus capacita os seus servos a viverem de maneira digna do seu chamado. Portanto, seja fiel no seu trabalho, seja fiel na sua escola, na sua faculdade, a despeito de qualquer influência antibíblica que você tenha. Entrando então no texto, eu quero fazer alguns apontamentos, depois 3 conclusões e uma aplicação prática para nós. Dividindo o texto então, nós vamos começar fazendo um breve apontamento no versículo 1 ao versículo 5, que mostra justamente que existe uma mudança de governo, ou a mudança de um rei, de um soberano,
mas ainda a fé em Deus continua sendo alvo de perseguição. Muda-se o governo, mudam-se os governantes, mas a perseguição à fé em Deus, ela continua existindo. E é interessante porque nós muitas vezes colocamos a nossa esperança no governo X que pode ser eleito, e isso vai melhorar muito a vida dos cristãos nessa terra. Queridos, quando um governante é trocado, é o governante que é trocado, não a cosmovisão de um país ou de um reino. A cosmovisão de um reino, ela continua sendo contrária aos cristãos, aos servos de Yahvé. Então, pode-se até trocar um governante, um presidente, um prefeito, um governador, mas o sistema de Babilônia ainda vai continuar existindo para que a fé em Yahvé seja confrontada e até mesmo extinta. E é justamente isso que o texto nos mostra no versículo 1 ao versículo 5, que houve uma mudança no governo. Dario, que é o soberano dessa época, ele reorganiza o sistema de governo. Agora ele coloca 123 pessoas que são nomeadas para regência. 123, contando com os 3 presidentes. São 120 governadores e 3 presidentes. Dario, então, parece um homem mais democrático, porque ele abre mais essas possibilidades de pessoas participarem de um governo. Aparentemente isso está muito bom. Mais pessoas governando, menos possibilidade de um tirano subir ao trono. O que acontece é que os 122 governadores e sátrapas eram em si mesmo pequenos tiranos. Então mudanças de governo talvez não alterem muito essa realidade para nós. O versículo 3 dá algumas ênfases sobre a vida de Daniel. E mais uma vez, queridos, eu quero que nós entendamos que esse livro de Daniel, ele quer que nós entendamos que Daniel viveu numa Babilônia literal, mas que nós vivemos numa Babilônia mais sutil. E assim como Daniel manteve a sua fidelidade, a gente precisa manter. Então se veja nesse texto como um Daniel. Mas quais são as características que esse homem é apresentado nesse texto? Bom, o texto fala que Daniel tem um espírito excelente. Ele se distingue por isso. O texto fala que ele tem o espírito dos deuses santos. E não apenas o capítulo 6, mas os anteriores também vêm falar sobre isso. Nele não se achava culpa nem erro, ele era um homem íntegro, e continuamente ele estava servindo a Deus em meio às adversidades. Esse é o Daniel que nos é apresentado, é o Daniel que Deus quer que nós também sejamos, a despeito de onde nós estamos. E o texto também nos dá algumas ênfases sobre os perseguidores de Daniel. Bom, o texto fala que eles são adoradores de ídolos. Desde o capítulo 1, nós percebemos que Babilônia quer colocar goela abaixo daqueles homens os seus ídolos, o seu modo de vida. E esse é o perfil dos perseguidores, a fé em Deus. Eles estão no poder mediante injustiças, eles tramam contra Deus o tempo todo, eles usam tudo à sua disposição para acabar com os servos de Deus, mas eles fracassam sempre e pagam um preço muito caro por estarem perseguindo os servos de Deus e, consequentemente, perseguindo ao próprio Deus. Esse é o perfil de Daniel e dos seus perseguidores. Esse é o perfil, o nosso perfil, precisa ser o nosso perfil, porque o perfil dos perseguidores continua sendo o mesmo hoje. Versículo 6 ao versículo 9 mostra que a estrutura legislativa e judiciária é mais uma vez utilizada para perseguir os servos de Yahvé. Isso já foi usado antes. Essa estrutura legislativa e judiciária do reino já foi utilizada antes. Então Dario é seduzido pelo status de ser adorado, porque essa é a proposta. Esses governadores, esses 122 governadores e presidentes, têm a proposta para Dario que mexe com o ego dele, que o eleva a um status de divindade. E esse poder que esses sátrapas têm, esses governadores têm, esses presidentes têm,
ele é utilizado para perseguir. O Estado está aparelhado aqui para perseguir. E nós entendemos que as leis, elas podem sim ser instrumento de perseguição contra a fé cristã, contra a fé em Yahvé. Porque houve um decreto, ou seja, está legalizado a perseguição. Está legalizado perseguir quem adora ao Deus dos céus. Então nós entendemos que desde sempre é assim. Isso não é da nossa época, leis que estão feitas para que algum tipo de cerceamento da liberdade à fé cristã ela seja exercida. Sempre foi assim. Desde a queda, o mundo é inimigo da fé em Deus, e esses inimigos utilizam a estrutura judiciária e a estrutura legislativa para que isso aconteça. E isso não acontece hoje, queridos. Isso aconteceu no Império Romano, a legalização da perseguição contra os cristãos. Isso acontece hoje em países como China, Coreia do Norte, e acontece também no nosso contexto brasileiro. Quantas leis não são criadas justamente para impedir o avanço do Evangelho? Quantas leis não são criadas para impedir, por exemplo, missionários de entrarem em tribos indígenas para falar do Evangelho, em nome de uma antropologia que visa proteger o indivíduo na mata? São leis assim que vão nos prejudicando. E nós precisamos entender que, sempre que for possível, Babilônia vai utilizar essa estrutura jurídica contra nós. Versículo 10 ao versículo 13 é a reação de Daniel ao saber de mais uma investida contra a sua fé. Então o decreto já está assinado, os sátrapas e os presidentes já estão à caça de Daniel, e então Daniel toma uma atitude. Ele não muda a sua rotina. Apesar de toda a pressão, de toda a ameaça contra a sua vida, Daniel não muda a sua rotina. Ele continua fazendo a mesma coisa, tendo a mesma vida devocional que ele tem. Ele não faz outra coisa a não ser orar. E para nós é muito difícil isso. Difícil entender o poder de uma vida de oração. Por que é difícil, queridos? Porque mesmo sabendo do Evangelho da graça, de que tudo é por graça, de que Deus nos protege independente das nossas forças, nós ainda tentamos dar um jeitinho, nós ainda tentamos ajudar a Deus, nós ainda temos as nossas cartas na manga, porque se Deus não agir, a gente age. E falar em oração é dizer que você está completamente entregue nas mãos de Deus. Isso é engraçado porque às vezes quando a gente está aconselhando, e quando a gente chega nessa parte, nesses aconselhamentos pastorais, quando a gente entra nessa parte sobre o que fazer, meu irmão, quando a pessoa pergunta, tá bom, e o que eu devo fazer? E quando você fala assim, irmão, vamos orar? A pessoa, vamos, mas o que mais? Só orar não dá, a gente tem que tomar alguma atitude, a gente tem que ter o controle das coisas. Então isso passa pelo nosso coração também. Mas nós precisamos nos atentar para que essa atitude seja cada vez extinta na nossa vida, para que a oração de fato seja a primeira e mais poderosa arma que a gente use. Isso é exercício. Ninguém começa orando durante 1 hora seguida. Às vezes é difícil, exercício físico é difícil, mas você vai criando musculatura espiritual para que você possa cada vez mais ter prazer nesse momento. Oração é prazer, oração é diálogo, e não uma lista de checklist que a gente entrega para Deus e eu te peço isso, isso e isso. É conversa. Bom, ele continua a sua vida temente a Deus, ele continua firme na convicção de que Deus, e não Babilônia, é que governa absolutamente tudo. Daniel não vai fazer protesto, Daniel não vai para a rede social falar mal do rei, Daniel não vai para a rede social chamar um grupo de pessoas
para ir para a porta do palácio, para protestar, para pichar, para depredar. Embora isso pareça ser mais eficaz. E eu gosto muito de uma frase que diz que o crente luta melhor quando ele luta de joelhos. E Daniel só simplesmente continua a sua vida devocional. Quer ver coisas extraordinárias acontecendo? Viva a simplicidade do Evangelho. Seja fiel na simplicidade do Evangelho. E deixa Deus fazer o resto. Jesus ele vai lidar com essa prepotência humana, dessa perseguição que os governantes desse mundo acham que eles têm que ter, desse poder exagerado que eles têm que ter. Jesus vai lidar com isso lá em João, capítulo 19, versos 10 e 11. O texto lá vai nos dizer um contexto já, onde Jesus já está preso, ele está diante de Pilatos, e Pilatos, num diálogo com Jesus, vai dizer assim para ele. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se do céu ou se de cima não te fosse dado. Jesus vai dizer para Pilatos que se Deus não tivesse permitindo todo aquele julgamento injusto, se não fosse plano de Deus levar Jesus para a cruz, Pilatos jamais teria autoridade sobre o nosso Deus. E Jesus estava preso numa condição de interrogado, e Pilatos achando que tinha autoridade inata para que ele continuasse aquele interrogatório daquela maneira. E Jesus vai dizer: você não tem autoridade natural, é Deus quem te constituiu aí, e você não teria nada disso se eu mesmo não quisesse. Então, o poder, queridos, o excesso do poder, o poder absoluto, corrompe o ser humano, a ponto dele achar que ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte de qualquer pessoa. Só que Jesus vai corrigir essa visão. O povo de Deus, queridos, é salvo não por sua capacidade de reagir protestando publicamente, mas orando, jejuando secretamente. O poder do crente não está nessas manifestações públicas, não está em passeatas, não está em abaixo-assinados. O poder do cristão, dos servos de Deus, está no secreto, na oração, no jejum. Muito pode essa fé. O texto nos mostra que Daniel está disposto a ir às últimas consequências em prol da sua fé. Ele é denunciado e pode perder a sua vida. Ele sabia disso. Ele sabia que aquela atitude de manter a fidelidade ao seu Deus poderia trazer para ele uma ameaça contra a sua vida, e ele poderia perder a sua vida. Mas ele está disposto, porque ele entende que se Deus quiser, ele pode livrar. Mas se Deus não quiser, ele vai morrer e ele vai deixar um testemunho sobre isso. Às vezes, queridos, o ensinamento que uma pessoa dá não é nem porque ela deu um jeitinho para entrar no sistema, para poder ali dentro influenciar as pessoas. Às vezes a gente tem essa visão de que eu vou fazer os caprichos de Babilônia até aqui. Quando eu conseguir entrar nesse cargo, aí sim eu vou exercer o meu cristianismo fiel lá. Querido, você já barganhou sua fé. Se você precisar ceder aos caprichos de Babilônia para entrar no sistema, para aí sim influenciar, você já saiu perdendo. E o que Daniel faz é exatamente o contrário. Ele vai até as últimas consequências mantendo a sua fé. E eu gosto muito de dar esse exemplo de universidade. Às vezes nós estamos em universidades tão ideologizadas que a gente precisa escrever artigos conforme a visão deles, que a gente precisa barganhar a nossa fé o tempo todo, que a gente precisa abrir mão dos nossos conceitos de fé para que a gente tenha nota, para que a gente tenha diploma. E a gente mal sabe que
Se não é o Senhor que estiver do nosso lado, nenhum diploma vai ter tanto valor, porque a gente já barganhou tanto, a gente já desonrou o nome de Deus tanto, que o diploma para nós não vale mais nada do ponto de vista espiritual. Versículos 14 ao versículo 18 mostra o decreto que elevava Dario a um status de semideus, na verdade, o torna um fantoche do seu próprio sistema. Ele não pode livrar ninguém. Então, percebendo que aquilo que tornaria Dario um ser semidivino, um ser com poderes plenos de tirar e de dar a vida, torna Dario um fantoche. Ele é quem sai com a sua imagem arranhada, e não Daniel. Porque nessa cena onde ele foi enganado, que ele foi ludibriado pelos seus sábios, ele achava que Daniel também estava nesse meio e apoiaria esse decreto que traria sobre o rei essa identidade de um semideus para ser adorado. E Daniel era seu amigo. E Dario tenta de todas as formas livrar Daniel do seu decreto, mas ele não pode. Ele se aflige toda a noite com choro, jejum, tristeza pela vida de Daniel, mas ele não pode livrar. Mais um ensinamento para nós. A quem nós recorremos em primeiro lugar, quando a nossa vida está esse iminente perigo, talvez não de morte, mas qualquer risco que nós estejamos correndo, qualquer situação de desespero que nós tenhamos, a quem nós estamos recorrendo? A homens, ou primeiro a gente recorre a Deus? O decreto de Dario, apesar de legal, não tornou ele um semideus, mas tornou ele um tolo, porque 122 dos seus governadores fizeram pressão e o fizeram um fantoche da sua própria caneta. Isso mostra a ironia que Deus coloca sobre a vida daqueles que acham que detêm o poder. O Salmo 2 vai dizer muito bem isso, que Deus ri deles. Versos 19 a 24 mostra que Deus interviu e livrou Daniel dos leões. A fé de Daniel e a sua convicção de inocência o fez experimentar algo grandioso de Deus. A fé de Daniel e a sua convicção de inocência o fez experimentar algo grandioso de Deus. Deus mostrou que Ele é maior do que as leis. Deus é maior do que qualquer sistema legislativo e judiciário. Ele está sobre a lei. E nenhuma lei entra em vigor se não houver a permissão de Deus. E toda e qualquer lei é revogada se Deus assim também o quiser. Porque nem tudo que é legal é moral. Uma perseguição contra a religião pode ser legalizada, mas a sua moralidade está longe disso. Daniel experimentou que Deus é maior do que as leis. Daniel também experimentou que ser fiel a Deus gera maior tesouro do que fidelidade à Babilônia. De novo, aqui nós entramos naquele campo de que nós medimos os nossos atos e as nossas concessões, e isso nos justifica muitas vezes. Porque quando a gente está diante de situações como essa, ou parecidas, o que vem na nossa mente em primeiro lugar é: não, mas se a gente for só um pouquinho, não tem problema. Se a gente barganhar só um pouquinho, não vai ter problema. Se Daniel ficar só 30 dias sem fazer oração a Deus, não teria problema. Já imaginou se a gente propusesse isso para a igreja hoje? Irmão, fica 30 dias sem orar aí. Não teria muito problema, né? Às vezes, sem ter um decreto assim, a gente já fica, né? Então, queridos, Daniel percebe que ser fiel a Deus gera muito mais tesouro do que ser fiel à Babilônia. Daniel também aprendeu que por sua fé em Deus, ele foi livrado de um instrumento de coerção do Estado.
A cova dos leões era um instrumento de coerção do Estado. Eu me lembro que algumas semanas atrás eu estava assistindo um documentário que falava sobre a prisão de Alcatraz, nos Estados Unidos. E essa prisão era a prisão mais temida do país, porque só os piores criminosos iam para lá. E era um lugar onde produzia a loucura dos presos, porque era uma prisão de segurança máxima. E era um estado deprimente o que os presos tinham ali. Ela ficava numa ilha, ela fica até hoje, mas ela está desativada. Mas ela fica no meio de uma ilha, como um sinal de coerção do Estado. Ou seja, não cometa crime, não vá para a vida do crime, ou você pode ir para lá. A ilha estava lá, próxima à Bahia. E aquele era um lembrete de coerção do Estado. E esse era um lembrete de coerção do Estado também. A cova dos leões era um lembrete constante: não se rebele contra o reino, não desobedeça às leis dos medos e dos persas, porque você pode parar ali. Mas Daniel foi ousado e foi fiel a Deus. E Daniel também aprendeu que Deus estabelece juízo contra os perseguidores do seu povo. Querido, Deus sempre vai alcançar os perseguidores. Pode demorar ou não, mas quem persegue a fé cristã, a fé genuína cristã, vai ser alcançado por Deus e vai pagar o preço. A nós cabe apenas aguardar. Então, finalmente, versos 25 a 28, um novo decreto é feito em honra a Deus. E aí a gente termina de novo esse ciclo de ameaça, perseguição. Deus, ele promove o livramento dos seus servos e as leis são mudadas. Foi assim nos capítulos anteriores. De novo, um decreto é expedido para que todos os povos agora reconheçam a Deus como o único soberano de todas as coisas. Deus está acima do sistema judiciário, legal e legislativo de Babilônia. E no fim de tudo, os ímpios irão reconhecer que somente Deus é Deus soberano. E a gente lembra das palavras de Apocalipse: todo joelho se dobrará diante dele. Concluindo então esse texto, irmãos, quero fazer 3 conclusões sobre o que esse texto nos mostra. Primeira conclusão que nós fazemos desse texto, o que ele nos mostra é que Babilônia pode utilizar de instrumentos legais para justificar a sua perseguição contra Deus. Não se espante com toda essa realidade. Muda-se o governante, mas a cosmovisão é a mesma. Quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, as mentes contrárias ao cristianismo estão trabalhando o tempo todo a partir da política e do judiciário, para que de alguma forma nós tenhamos dificuldades. Então não se espante quando leis assim são discutidas no Congresso. Isso acontece desde que a queda aconteceu. Agora, como é que a gente reage? Como é que a gente reage a tudo isso? Vai para a rede social? Vai xingar político? Vai dizer que a culpa é do A ou do B? É assim que Babilônia protesta. Mas não é assim que os servos de Deus protestam. Não é assim que os servos de Deus precisam agir. Quando você souber de leis assim, passando no Congresso, entra para o seu quarto. Vai manter a tua vida devocional. Muito pode a oração do justo. É isso que nós aprendemos. O sistema judiciário, legislativo, executivo, eles estão a serviço de uma cosmovisão contrária à fé cristã. Independente de quem é o chefe do judiciário, o chefe do legislativo e o chefe do executivo. Há uma estrutura contrária à nossa fé. O mundo odeia essa fé cristã. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos. A segunda conclusão que nós chegamos é que a fé de Daniel foi o que o livrou de um instrumento estatal de coerção. Foi porque Daniel creu em Deus. Foi porque Daniel, ele não se vendeu, porque Daniel acreditou, ele teve essa convicção firme no seu coração de que o Senhor poderia fazer coisas até mesmo contrárias
à natureza dos animais que ali estavam. Não foi assim que Deus agiu? No livramento daqueles homens da fornalha de fogo ardente? O poder de Deus faz com que aquilo que naturalmente inflige sofrimento ao ser humano seja neutralizado. Então, por exemplo, naquele evento da fornalha, Deus neutralizou o poder do fogo. E havia um quarto homem ali. E esse quarto homem, nós acreditamos que era Jesus pré-encarnado. Jesus, ele, mesmo no Antigo Testamento, ele estava com o seu povo, ele estava intervindo na história do seu povo, e ele não parou por lá. Ele continua intervindo nas nossas vidas, nas nossas fornalhas, nas nossas covas de leões. Mas foi a fé de Daniel o instrumento que o livrou dessa coerção estatal. Terceiro e último lugar, sobre conclusões que nós vemos, é que a fé de Daniel foi um instrumento. A fé de Daniel foi um instrumento para que Deus fosse glorificado naquele lugar tenebroso. Irmãos, a fé exercida por Daniel nesse contexto, não somente o livrou daquele lugar, daquela cova, daquela coerção do Estado, mas também produziu temor em quem era mais improvável, ou seja, no rei. Então a sua fidelidade a Deus, além de te promover benefícios com Ele, de fazer com que você entesoure benefícios no céu, faz também com que o nome de Deus seja glorificado entre eles. Basta você não ceder, basta você não compactuar, basta você não barganhar a sua fé, basta você ser conhecido pela sua firmeza. Eu não faço isso porque isso é contrário à palavra de Deus, porque isso é o tempo todo acontecendo. Mas a fé de Daniel foi esse instrumento para que Deus fosse glorificado naquele lugar, no reino mais poderoso da terra, talvez mais idólatra até então, mas é ali que é expedido um decreto, onde Dario diz: não há outro Deus como o Deus de Daniel. Ouse ser firme. E eu quero então aplicar esse texto para a nossa vida. Aplicação prática: viver em Babilônia é viver pela fé, mesmo com risco de morte. Queridos, esse texto, ele nos leva para Jesus. Esse texto, ele naturalmente precisa cativar a nossa mente, o nosso coração e entregar nas mãos de Jesus. Mas como é que esse texto contribui para que isso aconteça? Olhando para essas pequenas histórias, a história de Daniel, a história de Davi, a história de Abraão, a história de todos esses personagens, elas estão ligadas por uma grande história, que é a história da redenção, que começa lá em Gênesis 3,15, onde Deus está prometendo que do ventre da mulher de Eva sairia um descendente que pisaria a cabeça da serpente. E a história da redenção, da salvação começa ali. E essas pequenas histórias vão sendo colocadas nessa grande história para mostrar que Deus está redimindo o seu povo. E como essa história contribui para que a gente perceba que existe uma redenção progressiva acontecendo e que nos leva para Jesus. Essa progressão histórico-redentiva. A linha mestre dessa história da redenção é a fé. É a fé de um povo no seu Deus que o resgata o tempo todo da ameaça dos seus inimigos. Então, começando por Noé, nós não vamos passar exaustivamente por todos os personagens, mas eu quero citar alguns. Noé foi salvo do dilúvio por sua integridade e justiça, Gênesis capítulo 6, pela fé. Pela fé, José foi salvo da morte e traição dos seus irmãos, prosperando no Egito por sua fidelidade a Deus, pela fé. Pela fé, os pais de Abraão, de Moisés, creram em Deus para salvá-lo da morte decretada por Faraó, e Deus o fez. Pela fé, Deus salvou Davi do furioso Saul. Pela fé, Deus salvou Davi do
furioso Golias. Então nós percebemos que a ênfase não é aquilo que as pessoas fazem para ser salvas, mas o Deus que coloca essa fé no nosso coração, que faz com que nós tenhamos essa convicção de onde nós estamos e o que fazemos. Deus livrou o seu povo da morte eterna por meio de Jesus. É assim que esse texto vai nos empurrando para Jesus. Fé, tenham fé. Noé teve fé e ele empurrou isso para Moisés, e assim essa linha de fé foi passando até chegar em você e eu. Pela fé nós somos adotados por Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus e pertencemos agora a uma família da fé, mostrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus ainda vai nos livrar de Satanás e de todo esse sistema babilônico na consumação de todas as coisas, na volta de Jesus. Então a história de Daniel mostra que somente pela fé, queridos, nós podemos resistir a esses embates constantes que nós temos em vida. Mas que fé é essa? Quero dizer para os irmãos que vão existir momentos onde nós estaremos diante de grande aflição e vamos precisar de fé inabalável. Mas eu quero diferenciar a fé. Existe uma fé, queridos, que ela é puramente histórica. É uma fé que olha para a Escritura e diz: bom, eu acredito nisso. É uma fé muitas vezes passada de geração para geração. É uma fé tradicional. Eu acredito na Bíblia porque foi assim que meus pais ensinaram. Tradicionalmente é assim na minha família. Mas isso não faz a menor diferença quando ele precisa lidar com essas questões. É uma fé histórica. É uma fé que inclusive os demônios têm. Porque Jesus vai dizer isso: se você crê, fazes bem. Mas saiba que até os demônios creem e temem. Fé histórica, ele sabe. Existe uma outra fé que é uma fé temporal. É aquela fé onde as pessoas se deslumbram com o Evangelho, percebem que é aqui o meu lugar. Só que é uma fé sem raiz, sem profundidade. E na primeira chance, na primeira tribulação, essa fé acaba. Mas existe a fé de Daniel e existe a nossa fé que precisa ser dessa maneira, que é a fé salvadora, a fé salvífica, que é enraizada no Evangelho, que ama essa palavra, que ama a oração, que ama o povo de Deus. É essa fé que produz o que Daniel experimentou. E nós às vezes reclamamos porque nós não experimentamos nós não temos essas experiências, porque a nossa fé se parece mais com a fé histórica e mais com uma fé temporal do que com uma fé profunda, enraizada na palavra de Deus. Você não vai experimentar coisas extraordinárias com Deus se ficar apenas flutuando nesse mar que a gente chama de religiosidade, se você não for profundo ver as belezas que tem ali, se você não for profundo da intimidade com Deus. Então esqueça isso. Se você não quer ter intimidade com Deus, não espere também grandes coisas dele. Como que a gente faz isso? Como que a gente tem essa fé salvífica? Conhecendo profundamente a Deus todo o tempo, palavra e oração. Jesus disse que estaria conosco até o findar dos tempos. Procure exercitar a sua fé nessa promessa. Alimente o seu coração e mente com o que pode produzir temor a Deus e não temor à Babilônia. Eu quero encerrar com uma história, com um fato interessante. Na cidade de Chicago tem um museu chamado Museu do Instituto Oriental. Fica na Universidade justamente de Chicago, no campus da Universidade de Chicago, esse museu. E lá existe um relevo em pedra que data da era de Nabucodonosor, ou seja, dessa época aqui. Essa pedra mostra a figura de um leão. E esse leão é conhecido como o leão soberbo.
E essa figura adornava uma porta muito importante naquele reino, chamada a porta de Ishtar. Para aquele povo, quando passava por aquele leão, era um lembrete do poder de Babilônia. Quando talvez Daniel tenha visto essa estátua lá, quando Daniel passava por aquele portal, por aquela porta de Ishtar, talvez ele pensasse que aquele era um lembrete da soberania de Babilônia. Mas aquilo não amedrontava Daniel. Esse leão está lá no campus hoje, como uma figura de museu, porque aquele reino passou. Hoje aquele leão soberbo não tem mais nenhuma soberba para ostentar diante de Deus. Os leões de Babilônia, queridos, jamais terão o poder do leão de Judá. A quem nós tememos? A quem nós tememos mais? Os leões de Babilônia ou nós tememos o leão de Judá? De acordo com o temor que nós temos, nós faremos concessões ou não. Então, o que é viver em Babilônia, mas com a agenda de Deus, segundo esse capítulo? Viver em Babilônia é viver pela fé, mesmo com o risco de morte. E eu encerro dizendo: seja valente nessa Babilônia em que vive. Nosso Deus é por nós. Seja valente, que Deus vai honrar a sua vida.